Pessoal, tudo bem? Olha só, estamos com uma aula extra, uma aula especial sobre cosmovisão bíblica, cosmovisão cristã. Espero que vocês gostem, espero que essa aula contribua aí com a aprendizagem de vocês, ok? Então vamos para a nossa aula. Tchau, tchau. Que eu não estarei falando e nem sou apenas um teórico da cosmovisão. Eu trabalho com cosmovisão, relacionando filosofia, sociologia e história, que são as minhas áreas. Então é algo que é muito importante para mim, algo que eu tenho colocado muito empenho em aprender e tenho aprendido com muitos materiais que tenho lido e pessoas que tenho ouvido e assistido seus vídeos. Espero que eu consiga contribuir de alguma forma para acrescentar algo à sua vida sobre esse tema. Ok? Então vamos lá para a nossa aula, tentar entender então o que é cosmovisão cristã. Bom, para a gente entender esse tema, nós precisaremos defini-lo, né? Claro. E talvez você já conheça muitas definições, e eu vou trabalhar bastante essa definição e tentar trabalhar o conceito, né? A ideia aqui é construirmos uma aula introdutória. Em outro momento, ao longo da aula, eu falarei de outras aulas que pretendo gravar relacionado a esse conteúdo, até material que eu já tenho pronto, falta a disponibilidade de tempo para gravar mesmo. Bom, mas cosmovisão aqui tem uma primeira definição, nós aprofundaremos isso em outro momento. É um conjunto de suposições e crenças que alguém usa para interpretar e formar opiniões acerca da sua humanidade, propósito de vida, deveres no mundo, responsabilidades para com a família, interpretação da verdade, questões sociais, etc. Um cristão deve ver essas coisas e todas as demais guiados pela a luz que recebe da Bíblia. Então, uma coisa é cosmovisão, outra coisa é cosmovisão cristã. Por que eu estou diferenciando? Cosmovisão todos têm, ou seja, nós vamos ver daqui a pouco que a cosmovisão são compromissos que nós temos, são coisas que nós temos em nós, um conjunto de coisas que nós temos em nós, na nossa mente, conscientemente ou não, sejam consistentes ou não, nós temos esse aparato de elementos que constituem, que estão na nossa mente, nós vamos ver também a questão do coração relacionado a isso, que nos fazem interpretar o mundo. Todos nós interpretamos a realidade à nossa volta. Quando eu digo realidade, para quem não está acostumado com linguajar mais filosófico, realidade é o mundo à nossa volta, não somente as coisas concretas, né? A violência é uma realidade, os problemas sociais também são realidades. Então, a realidade, o mundo à nossa volta, ele é visto e interpretado, ainda que eu não saiba, a partir de uma cosmovisão, de uma maneira de enxergar o mundo. Bom, e aí você pode ter inúmeras cosmovisões, ou você pode também ter uma cosmovisão bíblica. Ou seja, você pode enxergar o mundo a partir de inúmeros pressupostos que você tem, falaremos deles daqui a pouco, mas você também pode, ou deve, pelo menos naquilo que eu defendo, enxergar o mundo a partir de uma cosmovisão bíblica, que tem diferença de uma cosmovisão meramente religiosa. Religião, ela abarca muitas expressões de fé, muitas expressões religiosas. Talvez você diga, mas a bíblica também, verdade. Por isso é que há uma necessidade de associar a compreensão da cosmovisão uma compreensão clara da escritura bíblica, clara daquilo que de fato a Bíblia diz, né? E aí a gente cai num outro problema que é, todo mundo diz que a sua interpretação é correta. Bom, nós não estamos numa aula aqui de hermenêutica, mas vamos tentar então partir desse pressuposto, da cosmovisão como uma maneira de enxergar o mundo. Costuma-se usar muito, aí a maioria das pessoas usa essa figura, do óculos. E eu vou então exibir para você um pequeno vídeo sobre isso. Assista agora esse vídeo. I'm giving you a choice. Either put on these glasses or start eating that trash can. I already am eating.
from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. The material force of ideology makes me not see what I'm effectively eating. It's not only our reality which enslaves us. The tragedy of our predicament when we are within ideology is that when we think that we escape it into our dreams, at that point we are within ideology. They Live from 1988 is definitely one of the forgotten masterpieces of the Hollywood left. It tells the story of John Nada. Nada, of course, in Spanish means nothing, a pure subject, deprived of all substantial content, a homeless worker in LA who, drifting around, one day enters into an abandoned church and finds there a strange box full of sunglasses. And when he put one of them on, walking along the LA streets, he discovers something weird. That these glasses function like critique of ideology glasses. They allow you to see the real message beneath all the propaganda, publicity, glitz, posters, and so on. You see a large publicity board telling you, have your holiday of a lifetime, and when you put the glasses on, you see just on the white background a gray inscription. We live, so we are told, in a post-ideological society. We are interpellated, that is to say, addressed by social authority, not as subjects who should do their duty, sacrifice themselves, but subjects of pleasures. Realize your true potential, be yourself, lead a satisfying life. When you put the glasses on, you see dictatorship in democracy. It's the invisible order which sustains your apparent freedom. The explanation for the existence of this strange ideology glasses is the standard story of the invasion of the body snatchers. Humanity is already under the control of aliens. Hey, buddy. You gonna pay for that or what? Look, buddy, I don't want no hassle today. Either pay for it or put it back. According to our common sense, we think that ideology is something blurring, confusing our straight view. Ideology should be glasses which distort our view. And the critique of ideology should be the opposite, like you take off the glasses so that you can finally see the way things really are. This precisely, and here the pessimism of the film of They Live is well justified, this precisely is the ultimate illusion. Ideology is not simply imposed on ourselves. Ideology is our spontaneous relationship to our social world, how we perceive its meaning, and so on and so on. We, in a way, enjoy our ideology. All right.
to step out of ideology. It hurts. It's a painful experience. You must force yourself to do it. This is rendered in a wonderful way with a further scene in the film where John Nada tries to force his best friend, John Armitage, to also put the glasses on. I don't want to fight you. Come on. I don't want to fight you. Stop it. No! And it's the weirdest scene in the film. The fight takes 8-9 minutes. Put on the glasses. It may appear irrational, because why does this guy reject so violently to put the glasses on? It is as if he is well aware that spontaneously he lives in a lie, that the glasses will make him see the truth, but that this truth can be painful, can shatter many of your illusions. This is a paradox we have to accept. Put the glasses on! Put them on! The extreme violence of liberation. You must be forced to be free. If you trust simply your spontaneous sense of well-being or whatever, you will never get free. What? Freedom hurts. Ok, gostaram? Bom, então você viu que esse vídeo ele tem algo muito interessante e muito claro para entender. Quem é o protagonista aí, quem fala nesse vídeo, é o Zizek. Ele é um filósofo que ele é socialista e ele tem a intenção de trazer para as pessoas a seguinte concepção, de que o mundo ele tem uma ideologia, ou seja, ele imprime nas pessoas uma ideologia. Aí a ideia de ideologia como falsa consciência, trabalhada com Marx, a partir de uma consciência burguesa que quer então impor sobre aí o trabalhador, né, sobre as classes que são dominadas por essa classe dominante, a sua ideologia. E a ideia do óculos é exatamente essa, é de que uma vez colocado esse óculos, a pessoa então passa a enxergar a realidade plena, a realidade como ela é. Bom, por que eu usei esse vídeo? Esse vídeo é interessante porque a cosmovisão, ela trabalha dessa forma. Ele é o óculos que faz com que você enxergue a realidade, e que você também interpreta essa realidade, né? Não é exatamente a ideia do Zizek de colocar o óculos, então eu enxergo como se eu não tivesse um óculos e eu então colocasse esse óculos para enxergar. Aí tem um pouco da ideia de platonismo, né? Do homem sair da caverna, ir lá e a luz do sol iluminar e ele enxergar. Não, a ideia de cosmovisão não é essa. É que mesmo quem não estava sem óculos, já tinha um óculos. Já tinha um óculos. Com esse óculos, ele enxergava a realidade. A questão é que esse óculos que a pessoa já tinha, né? Quer dizer, no caso no vídeo não tinha, mas só para você entender a ideia. Ainda que vamos pensar nas lentes de contato, então, né? Os quais ele enxergava a realidade. A questão que o óculos, então, desse trecho do documentário, é que traz à luz um olhar para aquilo que é novo para aquela pessoa. Então ela passa a enxergar aquilo de outra forma. Isso tem muito do platonismo, como eu disse agora, do mito da caverna, a alegoria da caverna, né? É como se a pessoa sem óculos estivesse no fundo da caverna, quando ela coloca o óculos, ela sai da caverna e enxerga a realidade como ela é. E esse vídeo, então, ele serve para nos mostrar que nós temos todos uma maneira de enxergar o mundo, mas a nossa maneira de enxergar o mundo pode estar equivocada, pode estar errada. Ela pode ser, talvez, inconsciente e inconsistente, né? E aí, então, qual é a necessidade que nós temos? Trocar esse óculos, né? No vídeo é colocar o óculos, no nosso caso é trocar. O correto não é colocar um óculos, é trocar o óculos. É tirar o óculos que nós estamos enxergando a realidade e colocar um novo óculos, uma nova cosmovisão.
Aí, no caso, o Zizek, ele trabalha a ideia de cosmovisão como ideologia, o que é muito comum acontecer, principalmente em escritos marxistas, né? A ideia de ideologia como uma cosmovisão. E aí o problema disso, né? Em tese não teríamos um problema se não fosse o fato de que ideologia é carregado de outros significados. Você, se não estudou isso, procure estudar a própria história do desenvolvimento do conceito de ideologia, que nasce primeiro como a ciência do estudo das ideias, e aí vai se transformando até chegar no Gramsci, né? Antônio Gramsci, famoso aí, né? Ficou famoso na internet quando começaram a se falar de marxismo cultural, que não é uma coisa nova também, mas recentemente chegou aí, todo mundo descobriu o que é o marxismo cultural. Há um negacionismo em relação a ele, claro, mas, bom, aí o que acontece? Então, aí é que a ideologia passou a começar a se desenvolver como uma visão de mundo, né? E o Zizek, ele aproveita isso, ele utiliza exatamente isso. Então, cosmovisão, visão de mundo, como eu enxergo o mundo, são pressupostos que eu tenho que me levam a enxergar a realidade. E aí, nós vamos então caminhando aqui na nossa, no nosso trajeto. E aí, uma obra maravilhosa que eu tenho aqui, eu até acabei esquecendo de colocar a imagem, que é A Visão Transformadora. Esse foi um dos primeiros materiais que eu li de cosmovisão, muito interessante, muito bom esse material. E aí ele diz assim, uma cosmovisão nunca é meramente uma visão de vida. Eu disse que a gente ia aprofundar isso, né? Nunca é meramente uma visão de vida. Ou seja, é algo muito além de uma percepção que eu tenho da realidade. E sempre uma visão também para a vida. Ou seja, não é uma mera forma como eu enxergo o mundo, mas é uma forma como eu acabo conduzindo a minha vida. Eu não conduzo a minha vida por outra coisa, senão pelos mesmos pressupostos que eu enxergo o mundo. Ou seja, assim como eu enxergo o mundo, é assim que eu dirijo a minha vida. De fato, uma visão da vida ou cosmovisão que não conduza necessariamente uma pessoa ou um povo em uma forma distinta de vida não é cosmovisão. Nossa cosmovisão determina nossos valores. Atenção nisso. Ela nos auxilia a interpretar o mundo ao nosso redor. Ela separa o que é importante do que não é, o que é mais valioso do que é menos. Uma cosmovisão, então, proporciona um modelo de mundo que direciona seus adeptos no mundo. Ela estipula como o mundo deve ser e assim nos adverte a respeito do modo como seus partidários devem se conduzir no mundo. De certa maneira, cada cosmovisão vem acompanhada de uma escatologia, uma visão do mundo que guia e direciona a vida. Muita coisa para entender aqui e vamos aos pouquinhos. Então, como eu disse, uma cosmovisão, ela, primeiro momento, é uma visão de mundo, como eu enxergo o mundo. Só que a grande questão é que a forma como eu enxergo o mundo é como eu também me relaciono com o mundo. Ou seja, a forma como eu enxergo o casamento é a forma como eu vou conduzir o meu casamento. A forma como eu enxergo as relações sociais, as relações econômicas, é a forma como eu vou lidar com elas. Então, visão e ação estão intimamente ligados. Não há como separar. Então, ela é uma cosmovisão. Se ela não direcionar a vida, então ela não é uma cosmovisão. Ela é apenas uma teoria que eu conheci, mas que não interfere em nada em mim. Mas isso pode se tornar impossível, né? Pode se tornar muito difícil de acontecer. Então, essa cosmovisão vai separar, por exemplo, o que é importante e o que não é. Por quê? É a forma como eu enxergo o que é importante do que não é que vai fazer com que eu construa meus valores do que realmente é importante e do que não é. Talvez muita gente ache, por exemplo, que adulterar não seja errado, né? Talvez muita gente ache que se divorciar não seja errado. Porém, a partir dos valores que a pessoa tem,
a partir de uma série de pressupostos que ela tem, que não são apenas valores, ela vai então tomar uma postura diferente com relação ao que ela enxerga sobre divórcio, sobre aborto, sobre isso, sobre aquilo, e aí, então é isso que vai direcionar o coração dela, né? Vai direcionar a vida dela. O texto ainda diz que a cosmovisão ela vem acompanhada de uma escatologia. Escatologia é entendida aqui no aspecto teleológico, né, de finalidade, para onde caminha a coisa. Então, quer dizer, a minha cosmovisão, ela me direciona para algum lugar, ela conduz a minha vida para algum objetivo. É impossível disso, né? Não há como não ser isso, ok? Então, a cosmovisão ele tem esse aspecto escatológico, teleológico aí de encaminhar para para uma finalização, né? Para um acabamento, vamos colocar dessa forma. E aí, a gente entende que todos têm, então, uma cosmovisão. Por quê? Se nós agimos, nós não agimos no vazio. Ninguém age no vácuo. Nós agimos a partir de pressupostos que nós temos. Nós agimos a partir de valores, ideais, uma série de coisas, crenças, e aí o termo crença ele vai ser bem amplo. Crença, se você assistiu a primeira aula do curso, você vai ver que crença não é meramente religiosa, né? Crenças políticas, crenças ideológicas, crenças educacionais, crenças milhares, né? Crença. A partir do momento que eu fui para um ponto de ônibus, esperar um ônibus, e aí o ônibus vem, eu coloquei o braço lá, para que o ônibus pare, isso são crenças, né? São crenças. Eu acreditei que o ônibus ia passar, porque eu acredito no sistema de ônibus, de horário, de um monte de coisas. Crenças. Eu peguei um copo na mão, o copo quebrou, né? Vamos supor, as crenças podem aparecer naquele momento também, que também podem ser religiosas, né? Crenças científicas. Acho que minha mão, ela estava quente demais e o copo gelado, deu um atrito, ou eu estava com energia estática. Eu não entendo nada dessas coisas, né? Estou falando aqui mais ou menos o que eu entendo disso. Energia estática, por isso que quebrou. Crenças religiosas, nossa, estou carregado de energia negativa, percebe? Então, as crenças, elas vão nortear as nossas interpretações. Então, todos nós temos uma cosmovisão, que atua, então, como um guia para a nossa vida. Ela nos orienta no mundo geral e nos dá a noção de certo e errado, por exemplo, e a relação entre os acontecimentos que nos confrontam. É a cosmovisão quem vai nortear o nosso próprio conceito de certo e errado, por exemplo, né? Então ela molda significativamente como valoramos acontecimentos, temas, estruturas da civilização e do nosso tempo. Ela quem vai dar os parâmetros, inclusive, não só para nosso juízo de valor, mas para nossa ação posterior em relação a esse juízo. Por exemplo, o assassinato do rapaz negro dos Estados Unidos, tal, puxa, que errado, né? Então, a partir do momento que eu considero o racismo errado, eu não somente vou enxergar isso de maneira errada, como nunca vou agir dessa forma, porque ela é errada, porque eu acredito que ela é errada. Isso faz parte da minha compreensão do mundo. Eu não enxergo o mundo pelas diferenças de quantidade de melanina que alguém tem, porque nem podemos falar em raça, porque a raça é humana, né? Então, quantidade de melanina que alguém tem, eu não posso... Então, se eu não enxergo o mundo dessa forma, consequentemente, a minha ação nunca vai ser de discriminação, né? Ou, se ainda que eu agir, é porque eu permiti que outras cosmovisões acabassem penetrando em mim e, de alguma forma, contaminando a minha própria cosmovisão. Por isso que a cosmovisão, às vezes, ela é inconsistente. Às vezes uma pessoa diz, eu sou um ateu. Mas quando vai se despedir de alguém, diz, vai com Deus. É inconsistente, não é verdade? Ou, eu sou ateu, mas o que será que tem depois da morte? Não tem nada se você é ateu, mas é inconsistente. Então a cosmovisão, às vezes, ela causa esse tipo de coisa, né? E aí, eu coloquei ainda dentro do livro A Visão Transformadora, é a ideia de que a cosmovisão, ela me faz não somente enxergar as coisas, mas norteia a minha relação com cada uma dessas coisas a partir da cosmovisão que eu tenho. Então, por exemplo, eu sou um professor.
eu norteio a minha prática educacional, de alguma forma, pelos valores que eu carrego, pela cosmovisão que eu carrego. Um professor, por exemplo, que ele tem determinada cosmovisão, por mais que ele queira ser imparcial, a sua cosmovisão estará manifesta. Ainda que ele não entre em temas polêmicos, ainda que ele não tente impor o seu pensamento absolutamente, lá um profissional íntegro que não faz isso, mas ainda que ele não queira, aquilo que ele é, aquilo que compõe a sua essência, o seu coração, vai se manifestar no próprio direcionamento que ele dá no seu trabalho enquanto professor, ok? E assim, tudo, política, família, artes, tudo que você imaginar na realidade é alvo e torna-se palco onde a minha cosmovisão vai atuar. Esse livro, e agora, como veremos, né, a gente sempre fala mais da Nancy Pearcey, né, mas foi feito com Charles Colson, tem o nome dele maior aí, porque ele é o principal escritor, mas acabou que divulgou muito a Nancy Pearcey, e ela tem um outro livro muito importante também, dentro da área de cosmovisão, e aí ela ficou conhecida nesse sentido, e aí ela vai dizer alguma coisa pra gente, que depois também a gente vai aprofundar com outro autor. Então, olha só que interessante, toda cosmovisão pode ser analisada pela maneira como responde a 3 perguntas básicas. Neste momento, talvez você esteja confuso e dizendo, peraí, mas que cosmovisão eu tenho? Será que a minha cosmovisão é bíblica mesmo? Se, por exemplo, você enxerga alguma coisa e aquilo como você enxerga o mundo constrói a sua opinião sobre aquilo e aquilo é contrário à Escritura, sua cosmovisão está com problema, né? Aliás, a de todos nós, de alguma forma, sofre alguma influência, mas tem um problema. Mas vamos considerar que o problema seja mais grave. Você não consegue definir sua cosmovisão. Vou começar a te ajudar a entender melhor isso. Você precisa responder a 3 questões básicas. Se a resposta a essas 3 questões, ela já pode dar um indício muito importante a você de como é que está a sua cosmovisão. Primeira questão, de onde viemos e quem somos nós? É uma pergunta simples até, parece, né? Não, mas não é nada simples. Se você responde, olha, eu acredito que, sei lá, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Bom, tudo bem. Você pode estar próximo de uma cosmovisão bíblica. Não quer dizer que isso seja exato. Depende de que Deus você está falando, né? Ah, mas foi o Deus bíblico conforme Gênesis descreve e tal. Beleza, ótimo. Mas se você diz, eu acho que, sei lá, eu acho que foram as forças da natureza, ou foi a própria evolução, veio do nada, então pronto, já começou a demonstrar que a sua cosmovisão, ela está alicerçada aí talvez ou num deísmo, ou num naturalismo, vendo? Aí começa a surgir nomes das cosmovisões, que será matéria de uma outra aula, onde nós falaremos num outro momento sobre os vários tipos de cosmovisões. Só vou citar algumas para você entender. Então talvez sua cosmovisão seja naturalista. Por quê? Porque ela parte de um pressuposto natural da criação, ou seja, natural sem uma ação divina, qualquer que seja. Se para você há um aspecto místico, foram as forças divinas que construíram, então você tem uma outra, pode ser um deísmo aí, né? Pode ser uma outra coisa. Então percebe como a nossa cosmovisão ela já começa a se delinear. Segunda questão, o que deu errado com o mundo? Ou seja, queda. Por que o mundo é como é? O mundo é como é, porque o homem, ele faz escolhas erradas no seu livre-arbítrio, o homem, ele é terrível, por isso que o mundo é como é, porque o homem era bom, mas a sociedade o corrompeu. Tá vendo como começa a surgir problemas? Aí você já entrou de repente numa teoria russoniana, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. De repente você caiu aí num pensamento mais hobbesiano, né? De que os homens viviam em estado de violência, aí tiveram que se organizar em sociedade porque o homem é mau. Ou talvez você pense, não, é porque o homem na queda lá no Éden, o homem era bom, Deus fez o homem bom, mas ele se corrompeu. Percebe? Ou talvez você pense, o problema do mundo é o capitalismo,
porque a ordem material é que determina as coisas. Quando surgiu a propriedade privada, diz o Rousseau, né, num livro chamado O Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, quando o homem lá cercou um pedaço de terra e disse é meu, surgiu a propriedade privada, e com isso, aí você cai no materialismo, então, de Marx, dizendo que a propriedade privada, nessa realidade, nessa conjuntura material, né, na realidade histórica que se desenvolve, todo o processo de luta de classe e, consequentemente, a própria história. Aí você cai no quê? No materialismo, ou você pode cair no humanismo, você pode cair em outra coisa, que não uma cosmovisão bíblica, de que o mundo é como é, a maldade é como é, porque as pessoas são más, porque elas têm uma natureza caída, elas estão debaixo de uma depravação total. Percebe a diferença? É aí que está. Terceira questão. E o que podemos fazer para consertar? O que a gente pode fazer para consertar? A solução é a revolução do proletariado, acabar com as classes sociais e levar o socialismo ao seu estágio final, que é a implantação do comunismo. Podemos, sei lá, recomeçar aí, jogar uma bomba, começar a criar sociedades alternativas, ou a solução para o homem é a redenção em Cristo Jesus, por meio do sangue de Cristo, o homem se arrepender dos seus pecados e tudo mais. Isso aqui, gente, dá tanta questão, dá tanto assunto. Você pensar, por exemplo, na violência contra a mulher. Claro que tem que prender, exatamente, tem que prender o infrator, cana nele e tudo mais. Como a gente resolve o problema da violência com a mulher? É com a prisão? Não, a prisão tem que existir, mas ela não resolve. Já sei, com educação. A gente põe o sujeito para estudar, mostra para ele, quando ele entender o que é sociedade, o que é civilização, o que é isso, então ele vai mudar. Bom, se assim fosse, não tinha gente com tantos diplomas, doutorados, até médicos, professores, até filósofos, que agredissem as suas esposas. Não iam ter isso. Então, no final de contas, qual é o grande problema do homem? É a educação? É a sociedade? É isso? Ou é o seu coração? Aí nós vamos para uma cosmovisão bíblica. Saímos de cosmovisões outras para tentar explicar a violência contra a mulher e vamos para a cosmovisão bíblica que nasce no coração do homem. E o que pode resolver? A educação pode resolver? Não. Pode ajudar? Pode. A educação ajuda, claro que ajuda. A prisão pode ajudar? Mais ou menos. Mas o que vai resolver o problema? É a conversão, é a redenção em Cristo Jesus, a genuína. Não é camarada que vai para a igreja e continua batendo em mulher. Isso é outra coisa, continua com a visão errada, ok? Beleza, então nós temos criação, queda e redenção. Aqui são 3 pilares muito importantes, criação, queda e redenção, que poderão ser abordados também em outro momento. Essas 3 questões vão nortear. E aí, mais recentemente, aí, se estabeleceu um quarto, né, que é a consumação ou a glorificação, como um quarto pilar, né? E a eternidade. O que eu penso sobre o mundo pós-morte? Eu não coloquei aqui porque fui fiel ao que a Nancy Pearcey colocou aí, o Charles Colson, no seu livro. Ok? Então, a cosmovisão, ela está relacionada, então, à minha concepção do mundo. Essa fotinha que você está vendo aí é do Arthur Schopenhauer, um filósofo importantíssimo, pensamento filosófico do século XIX. E ele escreveu um livro chamado O Mundo como Vontade e Representação. Neste livro, ele trata de uma questão que nós vamos trabalhar mais um pouquinho aqui daqui a pouco. Ele trata da ideia de que o mundo ele é uma representação minha, ou seja, isso ele já abre a sua obra dizendo isso. O mundo é uma representação minha. O que ele está dizendo com isso? Que o mundo é conforme eu o concebo. Então, dentro dessa perspectiva, se você olhar o livro, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, coloquei a imagem dele, você vai ver cada um indivíduo com um planeta Terra como sua cabeça. Ou seja, cada indivíduo é um mundo. Isso está muito presente aí na ideia do Schopenhauer. Essa ideia do Schopenhauer ela já nasce muito antes, ela nasce no idealismo alemão, pós-kantiano, aí, né, com Fichte, depois com Schelling, com Hegel. São filósofos alemães que fazem parte de um grupo chamado de idealistas. Né? O Fichte é o pai aí do idealismo alemão.
Mas a ideia que o Arthur Schopenhauer trabalha é que na relação com o mundo é aquilo que eu concebo dele. Nós não estamos dizendo que ele está falando de cosmovisão, mas aquilo ainda de maneira inicial, ainda de maneira superficial, utilizando o Arthur Schopenhauer, ele traz a ideia de que o mundo ele é da forma que eu o percebo, que eu o concebo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, trabalhando a ideia de objeto, sujeito e objeto, para você entender isso. Mas fica com essa ideia. Cada um enxerga o mundo de uma maneira. Cada um tem pressupostos diferentes para interpretar o mundo e dizer como o mundo é. Então, de alguma forma, o meu mundo não é igual ao seu. Nós enxergamos o mundo de maneiras distintas. Okay? Então, por quê? Porque vemos o mundo a partir de pressupostos fundantes, que constrói como fundamentos. A cosmovisão de uma pessoa se revela quando ela tem que dizer, por exemplo, algo sobre algumas questões. Aí você vai ver como ela enxerga o mundo. Qual é a representação que essa pessoa tem acerca do mundo. Por representação, você pode imaginar, por exemplo, eu tenho uma árvore de verdade, não tem? Aí você pinta a árvore, certo? Aquela sua pintura é a representação da árvore genuína, ok? Se você pensar no Platão, teoria das ideias, é um pouco disso. Mas pense bem, não é o que ele está dizendo. Só estou falando em termos de a coisa genuína e a representação. Então, o desenho que eu fiz de árvore, ele é uma representação. É a minha interpretação daquela árvore. Então, o mundo como vontade de representação, aliás, o mundo como representação, como vontade é uma outra coisa que nós não vamos falar agora, tem um vídeo aqui no canal onde eu esboço um pouco sobre isso. O mundo como representação é o mundo como eu o percebo. E aí, nós vamos parar um pouco para pensar então nesse termo cosmovisão. E aí eu indico duas obras que eu tenho aqui, as outras que eu mencionei também. Dando Nome ao Elefante. É o mesmo autor do Universo ao Lado, né? Que é uma outra obra que é importantíssima também, que eu utilizo aqui, nesse material que eu preparei para vocês. E esse livro sobre cosmovisão, está até pertinho de mim aqui, né? Até pertinho de mim. Aqui, ó, esse livro aqui, fantástico, ele trabalha exatamente o desenvolvimento do conceito do termo cosmovisão. Né? Eu não sou alemão, né? Mas vou tentar aqui pronunciar o Weltanschauung. Weltanschauung é o termo usado pela primeira vez pelo Immanuel Kant, aí no intuito de falar da própria percepção da realidade. Né? Ele trabalha ainda de passagem, ele não desenvolve o conceito, ele não desenvolve. Aliás, eu pretendo fazer uma outra aula para falar sobre cosmovisão a partir de vários filósofos. Isso numa aula só, bem pincelado, para a gente ter uma relação mais íntima aí com a cosmovisão e a filosofia. Então, para o Kant, a cosmovisão, ou o Weltanschauung, ele está muito associado à capacidade humana de perceber a realidade sensível, ok? Então, mas ele já reconhece. Mas ele reconhece isso como intuição, como apenas intuição. E aí, então, dentro do idealismo alemão e o romantismo, esse conceito de cosmovisão ele foi ampliado. Aí a primeira fotinha que você vê aqui, né, do Fichte, depois do Schelling e depois do Hegel, eles foram ampliando esse conceito. Né? Por exemplo, Fichte vai tratar do eu absoluto, que o objeto está fora de mim, mas é o eu quem acaba construindo o verdadeiro significado do objeto. Vamos pensar em relação ao mundo. Sou eu quem dou o verdadeiro significado para o mundo por meio daquilo que eu construo. E assim por diante, esses filósofos vão construir isso. Isso eu pretendo abordar numa próxima aula. E aí, vem aí o Dilthey, que é quem usou o termo cosmovisão, mais ou menos de uma forma como a gente entende hoje. Ele usa para explicar o processo psíquico através do qual o sujeito ascende a consciência e do mundo. Então, cosmovisão, para ele, era justamente esse processo de construir uma visão sobre mim mesmo e uma visão sobre você já tem o conceito de cosmovisão mais desenvolvido, mais aprimorado. Aí, então, nós vamos para esse livro Universo ao Lado para aprofundar
então a compreensão do que é cosmovisão. Aí vai dizer, uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expresso com uma história ou um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, movemos e existimos. Bom, vamos tentar entender isso por parte. Primeiro, isso que eu estou fazendo é uma divisão que o próprio Sartre ele faz no seu livro. Uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Aí você pensa, mas coração é emoção. Então, esse é o problema. O sentido de coração que nós temos hoje na sociedade ocidental ele foi totalmente deturpado, né? Mas o sentido de coração, no sentido bíblico, ele trata daquilo que é a essência do homem, aquilo que compõe o eu interior. Então, coração aqui é entendido como o eu interior, a parte mais central do homem, ali onde nascem os pensamentos, sentimentos, motivações. Lembra quando, não sei se você já leu a Bíblia, ou se você leu você vai lembrar, quando Jesus diz que é do coração do homem que nascem os homicídios, os adultérios, parricidas e tudo mais, toda a ordem de males aí, né? Ele nasce do coração. Não do órgão, óbvio, não do mero sentimento, mas desse eu interior, lá do mais íntimo do homem, onde estão escondidas todas as verdades sobre quem esse homem é, sobre quem esse ser humano é de verdade, né? Nós, de alguma forma, somos muito fenomênicos, ou seja, a relação que nós temos com as pessoas são fenomênicas. Nós construímos uma visão de uma pessoa pelo que conhecemos dela, mas e o interior, quem conhece? Salmo 139, Davi vai dizer que Deus é quem conhece o homem na sua grande profundidade, né? O salmista vai desenvolver isso de uma maneira fabulosa, maravilhosa. Então, a cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental. Então, quer dizer, o que é a cosmovisão? São compromissos que eu assumo, são relações que eu tenho com aquilo que me compõe. E isso orienta a minha vida. Ou seja, são orientações que vêm do meu coração em relação a como eu vivo minha vida. Que pode ser expresso como uma história ou um conjunto de pressuposições. Ou seja, que pode ser expresso como, por exemplo, eu entendo a história, como eu entendo o mundo, como um conjunto de pressuposições que eu uso para explicar o mundo, para explicar a realidade, como eu disse agora há pouco, né? E essas hipóteses aí, essa maneira de interpretar o mundo, esses conjuntos de pressuposições, elas podem ser verdadeiras, mas podem ser mais ou menos verdadeiras ou podem ser totalmente falsas. Por isso eu preciso compreender minha cosmovisão para construir uma cosmovisão genuinamente bíblica, ok? Ela precisa ser consciente, ela pode ser, aliás, consciente, mas ela pode ser inconsciente também. Nem todo mundo faz aquilo conscientemente ou expressa suas crenças conscientemente. Às vezes elas estão escondidas no coração e a pessoa nem sabe. Às vezes é quando alguém diz, ai, fulano separou, ai, que bom, né? Sei lá, já que não está vivendo bem, é melhor separar. Opa, peraí. Uma cosmovisão bíblica diria, não, peraí. Ele matou, ele tentou matar, violência? Não. É porque eles não estavam se dando bem, viviam brigando demais. Peraí, então tem que buscar restauração. Percebe como a nossa cosmovisão, às vezes inconscientemente, ela não é bíblica? É um problema sério. E ela pode ser consistente ou inconsistente. Pode ter fundamentação, como pode não ter nenhuma fundamentação. E aí, em quarto lugar, que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, movemos e existimos. Quer dizer, essa cosmovisão, essa orientação do coração, esses compromissos, esse conjunto de coisas que podem ser verdadeiras ou falsas, consistentes ou não, inconscientes ou não, elas inevitavelmente, elas vão fornecer o fundamento sobre o qual nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos, para pensar lá em Atos, né? Então, olha só, qual a importância e o tamanho da importância de se estudar sobre cosmovisões. E aí, o Sartre ele vai desenvolver, lembra das 3 perguntas da Nancy, do Charles? Ele desenvolve 8 perguntas. Inicialmente, na primeira edição do livro, eu tenho as 2 edições, na primeira edição ele trabalha 7 questões. Na última edição que eu comprei, que é a que está na foto aí, ele já coloca uma 8ª.
E nós vamos... Opa, acelerei aqui. Primeiro, então, pergunta, o que é a realidade primordial? O que é real nesse mundo? É uma pergunta que pode me orientar. Dependendo da resposta, eu posso ter um problema na minha cosmovisão. Qual a natureza da realidade externa, isto é, do mundo à nossa volta? É uma pergunta que, mais uma vez, conforme eu responder, a minha cosmovisão pode estar sendo verificada. O que o ser humano é? Ah, o ser humano é um macaco nu. O ser humano é resultado de uma evolução. O ser humano é um acidente. O ser humano é criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. O que acontece com quem morre? Desaparece, vai para a eternidade, vai ser julgado. Tudo isso depende aí da nossa cosmovisão. Por que é possível conhecer alguma coisa? Aqui é epistemologia. Por que é possível conhecer alguma coisa? Você pode responder, porque a gente tem uma mente racional. Ou você pode perguntar, porque Deus nos deu uma capacidade racional. Ou você pode ainda dizer, porque Deus é um ser onisciente, que sabe todas as coisas, compartilha um dos seus atributos conosco, que é o atributo do conhecer. Muda, né? Como sabemos o que é certo e errado? Sabemos porque nós é quem determinamos, para lembrar do Protágoras de Abdera, né, o sofista, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas, ou não, porque existem valores absolutos que são nos dados por meio da palavra de Deus, em que é certo e errado, depende da minha resposta. Qual é o significado da história humana? O que compromissos centrais pessoais que guiam a vida são consistentes com minha cosmovisão? Ou seja, se eu tenho digo ter uma cosmovisão bíblica, eu preciso, depois de analisar todos esses meus olhares para o mundo e as minhas respostas a essas perguntas, espera aí, o que eu respondi que tem a ver com minha cosmovisão? As respostas que eu dei têm a ver com uma cosmovisão bíblica? Se não, está na hora de rever. Ok? E aí, o Hermann Doiver, que é um filósofo que vai ter uma importância muito grande, também tem uma aula pronta sobre introdução à filosofia reformacional. Um dia a gente vai gravá-la. O Doiver levanta a questão, então, de que é impossível que nós nos relacionemos com o mundo de maneira neutra. Por quê? Já que a cosmovisão está presente em nós e ela guia a nossa vida, nós não vamos nunca nos relacionar com nada, absolutamente nada, de maneira neutra. Você já ouviu falar no mito da neutralidade científica? Pois é, o Hermann Doiver não está falando nem só disso. Ele está dizendo que a nossa razão, ela também não é neutra. Por quê? Porque nós já temos compromissos pré-teóricos na nossa mente. Falei brevemente disso também na primeira aula do curso. E aí o texto é o seguinte: embora a filosofia de Platão a Russell alegue que a razão opera a parte de compromissos, cosmovisões extrafilosóficas, Doiver está decidido a demonstrar que todo o pensamento teórico, incluindo a filosofia, em última instância, fundamenta-se em compromissos pré-teóricos e suprateóricos, que funcionam como a condição de possibilidade da teoria. Estes compromissos, ou cosmovisões, ou crenças, são de natureza decisiva, não podem ser demonstrados, mas antes são a base da demonstração. Quer dizer o seguinte: quando o sujeito vai formular uma teoria, por exemplo, sobre sociedade, sobre a sociedade, ele quer desenvolver uma teoria sobre as relações sociais. Bom, o compromisso primário que vai começar aí a ser o fundamento do edifício que ele vai construir é o seu fundamento religioso. Esse é o fundamento último, primeiro de todos. Se ele acredita em Deus e ele tem uma cosmovisão bíblica, genuinamente bíblica, o caminho que a sua teoria vai ter é um. Se a sua cosmovisão ela se diz bíblica, ela vai ser toda permeada de muitos elementos, vai ser confusa. Parece bíblica, mas não é. Parece marxista, mas tem elemento que não é. É confuso. Se ela é puramente, por exemplo, rejeita totalmente a Deus, e ela segue então uma orientação marxista, então pronto, aquela lá vai ser uma teoria baseada nos fundamentos marxistas. Então, esses compromissos que eu tenho do coração, que é a cosmovisão, a gente agora entende isso, ela vai se tornar o compromisso pré-teórico, antes de qualquer formulação que eu vou fazer. E também suprateóricos.
para além da teoria, que chega à prática, né? Eu, além de formular a teoria, eu vou levar aquilo para a prática. Então, a minha prática e a minha teoria estão totalmente associadas à minha cosmovisão. E aí, aqui é uma fotinha da Nancy Pearce, para você conhecê-la, eu também não conheço pessoalmente, óbvio. Diz, o mundo então é dividido não tanto pelos limites geográficos, mas sobretudo pelas tradições religiosas e culturas, pelas crenças mais profundas que as pessoas possuem através de cosmovisões. Isso ela cita, é uma frase de um erudito de Harvard chamado Samuel aí, né? Huntington, sei lá. Ele cita isso e ele está dizendo, gente, o mundo ele não pode ser entendido como dividido a partir de limites geográficos, mas sim a partir de uma série de composições que constrói uma cosmovisão, uma construção muito mais ampla do que geográfica. Então, são as tradições religiosas, culturais e por crenças. Então, dentro de um espaço geográfico, você pode ter muitas cosmovisões. Muitas cosmovisões. Né? Dentro de um país como o Brasil, você tem muitas formas de chegar ao mundo. Dentro de um estado como São Paulo, uma cidade como São José dos Campos, dentro, às vezes, de uma própria casa. Então, o mundo ele não é dividido geograficamente. Ele é dividido por cosmovisões. Ok? E aí, o Nietzsche, já caminhando para o final, que é um filósofo que também a gente vai falar posteriormente, tanto no curso, obviamente, o Nietzsche é necessaríssimo, tem que falar dele, quando a gente vai falar de cosmovisões também, né? O Nietzsche, então, ele vai trazer uma acusação ao cristianismo. O cristianismo, por que aí o Nietzsche não vai usar o termo cosmovisão nesse sentido, claro, mas a visão de mundo construída a partir do cristianismo, para o Nietzsche, ela é ruim. Ele acredita que ela é uma visão ruim. Por quê? Porque ela, de alguma forma, ela aliena o homem, ela torna o homem um indivíduo fraco. Você vai ver isso na genealogia da moral, quando ele trabalha a questão da moral cristã como a moral do fraco, a moral do escravo e tudo mais. Você vai ver isso no Anticristo, de uma maneira muito, nesses dois livros, de uma maneira muito intensa. Você vai ver isso distribuído no Gaia Ciência, você vai ir lá, Assim Falou Zaratustra, você vai ver toda essa concepção dele do cristianismo como uma concepção de vida que inferioriza o homem, que destrói o homem, que anula o homem. Por quê? Porque ela é dualista. Ela enxerga o mundo como céu, terra, né, vida aqui, terrena, e a vida na eternidade, a vida no céu. Então, por exemplo, uma das acusações do Nietzsche é que, então esses cristãos, os cristãos, nós cristãos, nós abrimos mão da nossa vida e não queremos, inclusive, viver essa vida, enfrentar essa vida. Ele desenvolve a ideia do amor fati, né? Enfrentar essa vida como ela é, justamente vivendo essa vida baseada na expectativa de uma vida futura, de uma vida eterna, onde lá constituiria, então, ou consistiria a nossa real vida. Então, ele, dentre outras coisas, nessa relação, né, para aqui fazer um recorte muito grande, por isso que, por exemplo, em Gaia Ciência, aforismo 125, ele defende, ele trabalha a ideia da morte de Deus. Ele não está simplesmente combatendo a fé cristã no sentido de que, falando de ateísmo e fé. Não. Isso aí já é uma questão que ele já deixou para trás. O que ele está dizendo é que a própria superação dessa ideia de Deus, que não somente aprisiona o homem, mas inclusive constrói uma visão equivocada, uma cosmovisão errada sobre a própria realidade. Né? Então é preciso se libertar dessa ideia de Deus definitivamente. Se você ler o aforismo até o final, você vai ver que ele diz que a humanidade nem está pronta para aquilo, mas ela deveria caminhar para aquilo. Né? Isso também está relacionado ao cientificismo do século XIX, está muito associado a um monte de outras questões que não dá para abordar. A gente precisaria de uma aula aí de 50 minutos só para falar sobre o significado amplo dessa morte de Deus, o que ela significa em toda a sua amplitude para o Nietzsche. Tá bom? Mas aqui, objetivamente, o que é importante para a gente é entender a ideia de que esse Ampermenk, esse super-homem, esse além-homem nietzschiano, é justamente esse homem
que rompe com essa cosmovisão cristã, com essa interpretação cristã da realidade, onde os seus valores e a sua própria vida, ela é direcionada por esses valores, tá vendo? Então, há a necessidade de negar essa cosmovisão cristã. Porque se a cosmovisão cristã é a orientação para a vida, para o pensamento e para a ação, eu preciso romper com ela. E é o que ele diz, é a transvaloração dos valores. É negar isso para que o homem, ele então seja guiado por esse espírito dionisíaco, né? Pelos seus impulsos, pela sua vontade de potência, que é outro conceito importantíssimo aqui para ele, né? Não guiado por cosmovisões, pela cosmovisão cristã. E aí, você tem dentro da cosmovisão duas cosmovisões. Mesmo dentro da cosmovisão, você ainda vai ter basicamente duas cosmovisões ainda, que é a cosmovisão dualista e a cosmovisão integrada. Nesse sentido, pegando um gancho com Nietzsche e dizendo que quando ele diz que nós temos uma visão dualista, não dizendo que da mesma maneira, mas de alguma forma, alguns também constroem uma visão dualista da vida mesmo, que mas num outro sentido, é a ideia de sagrado e profano, ou seja, um domínio secular no mundo e um domínio mundano, ou seja, as coisas relacionadas a Deus dizem ao respeito ao sagrado, as coisas relacionadas ao mundo, as coisas do mundo. Então, muitos têm uma cosmovisão da seguinte forma: eu vou para o meu trabalho secular, né? No meu trabalho, por exemplo, eu sou pastor e sou professor. Então eu digo, no meu trabalho secular, eu sou professor. Agora, no meu trabalho sagrado, santo, eu sou pastor. A cosmovisão que eu acredito e que eu defendo é a cosmovisão integrada, que não existe essa história de domínio sagrado e profano. O que existe, sim, obviamente, coisas que agradam a Deus e que não agradam a Deus. Pecado e não pecado. É isso que existe para mim, dentro da visão integrada, né? Não existe a ideia de que o aluno vai para a escola aprender conceitos seculares. Todos os conceitos aqueles conteúdos que ele vai aprender, ele pode aprender de maneira errada ou de maneira certa. Em que sentido? Por exemplo, se eu vou ensinar história, eu posso ensinar história a partir de várias cosmovisões. Posso ensinar história a partir da cosmovisão marxista, por exemplo. A história como luta de classes, no final, somente por meio da revolução é que a gente vai alcançar uma sociedade ideal e tudo mais. Bom, eu já tenho aí uma escatologia. Eu posso dizer que o grande problema do mundo, que na teologia é o pecado, na doutrina marxista seria, então, o capitalismo, a exploração por parte de uma classe a outra em relação a isso. Eu posso dizer aí para uma soteriologia como é que se dará a redenção por meio de uma consciência de classe. Tá vendo? Eu posso trabalhar isso. Mas posso também trabalhar de maneira integrada, dizendo que a história, ela é sim teleológica, ela caminha para um final, mas a história tem um autor, e esse autor é Deus. Deus é Senhor da história. Mas aí o aluno vai dizer, mas peraí, a ação de Hitler? Sim, mas ainda há responsabilidade humana. Então eu posso trabalhar história de uma perspectiva, a cosmovisão bíblica, integrada, onde eu não entendo que dar aula de história é um trabalho secular, e nem o conteúdo de história é um conteúdo secular, apesar de ser da realidade humana, mas que todas as coisas, elas estão sob o domínio de Cristo. Elas estão sob o domínio da esfera de Deus. A ciência, a biologia, a arqueologia, qualquer coisa em arquitetura e tudo mais. Tudo está sob o domínio de Deus, né? Então não existe a arte, ela não é mundana. Você pode ter arte que no seu conteúdo possa ser expressão da criação de Deus, que glorifique a Deus, e você pode ter arte que negue a Deus e a criação de Deus e a beleza da criação. Você pode ter os dois, mas nunca dizer que a arte como um todo, ela é do domínio secular, mas a arte cristã é aquela que fala de Jesus. Não, precisamos estudar um pouquinho mais, nós não temos espaço para isso aqui, mas poderia trazer para você, por exemplo,
alguns textos de João Calvino, quando ele fala da arte como um dom de Deus e como uma possibilidade de deleite, a arte como deleite, para nós desfrutarmos da beleza do artista, daquilo que o artista produz só pelo deleite, pelo prazer de ver, né? Pelo prazer de nos alegrarmos com aquilo, tá bom? E aí, o Abraham Kuyper, com a sua frase conhecidíssima, para a gente terminar a nossa aula, ele diz: não há nem 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não diga meu. Ou seja, o Senhor é dono de tudo. Precisamos desenvolver, então, essa cosmovisão, esse entendimento do olhar de toda a realidade a partir de uma cosmovisão bíblica. Enxergar o mundo pelos óculos da palavra de Deus. E aí, então, teremos uma forma de agir e nos movermos nesse mundo e existirmos nesse mundo de uma maneira muito diferente, possivelmente, da que temos visto hoje, até mesmo na Igreja de Cristo. Ok? Termino aqui, pensei que aquele era o... Esqueci que eu coloquei esse do Harry Blamires, que na sua obra, né, Mente Cristã, que é um livro fantástico, ele diz que não existe uma mente cristã. Não existe uma mente cristã. Por quê? Porque nós, quando vamos interpretar o mundo, nós sempre estamos utilizando outras ferramentas que não bíblicas. Quando nós vamos, um jornalista, por exemplo, quando ele vai exercer o seu trabalho, ele não, na maioria das vezes, mesmo um cristão, ele não se vale de uma cosmovisão cristã. Ele utiliza outros pressupostos para construir a sua interpretação, fazer o seu trabalho como jornalista. Então, o Harry Blamires está denunciando que os cristãos não têm uma cosmovisão bíblica. Eles não têm uma mente cristã. Ok? Então, nós encerramos aqui a nossa aula e aí que você possa assistir e aguardar outras aulas. Essa é uma aula extra. Você possa, então, aguardar outras aulas que teremos. E assista também às aulas relacionadas ao nosso curso de filosofia, de introdução à filosofia. Muito obrigado. Tchau, tchau.